Sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar no mundo de Villain Flusser. Oh, É Flusser. ele mesmo. Uhum. Filósofo que passou um bom tempo aqui no Brasil. Ah, não sabia. E ele desenvolveu ideias fascinantes sobre design, tecnologia Interessante. e como códigos e símbolos moldam o nosso mundo. Que legal. Você mandou os textos dos trabalhos dele pra gente, então que te chama atenção. O que te instigou a querer mergulhar mais a fundo no Flusser? Bom, o que me fascinou foi o conceito de cultura imaterial. Cultura e material. Parece contraditório, né? Cultura, a gente já pensa em algo mais palpável, mas ele usa o exemplo da mesa para explicar. A mesa, A madeira, a estrutura física, essa é a parte material. certo? Mas a ideia da mesa, para que serve o formato, isso é informação. É a parte material. Então, a cultura imaterial, ela está mais ligada à função, ao significado das coisas do que a materialidade em si. Exato. Interessante. Ele desafia essa separação entre forma e matéria, né? O mundo material sempre está em mudança, mas as formas, as ideias, essas permanecem. É verdade. E com tecnologia, essa cultura imaterial está cada vez mais presente, né? É. Softwares, dados, algoritmos. Tudo isso faz parte da nossa cultura, mas a gente não pode pegar. Pois é. E o Flusser argumenta que essa cultura imaterial, ela é sobre materializar formas, né? Interessante. É como se a gente estivesse indo além de moldar materiais que já existem e começasse a dar a forma física para as ideias. Sei lá, transformar design digital em um produto que a gente usa no dia a dia. Legal. E ele acredita que essa mudança borra as fronteiras entre a ciência e a arte, É mesmo? entre o real e a representação. Oh, sim. Aí ele fala da evolução do fazer. Fazer. E como o papel da mão humana mudou ao longo da história. Como assim? A gente passou de usar as mãos diretamente para usar ferramentas, depois máquinas, É. e agora dispositivos eletrônicos. É como se a cada passo a gente expandisse o alcance da mão, mas também precisasse de um tipo de conhecimento diferente, né? Kim, total. Sai da habilidade manual e vai para a compreensão de teorias complexas. Cada etapa dessa exige um tipo de informação diferente. E ele chega a sugerir que no futuro as fábricas elas podem sumir, sabia? Nossa. Substituídas por pessoas com dispositivos minúsculos e poderosos, fabricando coisas em qualquer lugar, a qualquer hora. Caramba! Será que a gente está preparado para isso? Para lidar com esse nível de abstração? Essa é uma questão central que o Flusser levanta. Legal. Ele questiona se a gente está pronto para esse nível de conhecimento que ele descreve. E aí ele repensa a divisão entre a escola, que seria o lugar da contemplação, e a fábrica, o lugar do trabalho, da produção. Entendi. É como se a gente estivesse caminhando para um mundo em que pensar e fazer se misturam cada vez mais. Verdade. E aí o Flusser também fala dessa transição de um mundo de coisas para um mundo de não coisas. Não coisas. Como assim? Ele observa como o nosso ambiente está cheio de coisas que a gente não consegue pegar. Ah! Imagens na tela, dados no computador, algoritmos. É verdade. A gente vive cercado por coisas que não são bem coisas, né? Exato. Ele compara essa mudança com a primeira Revolução Industrial. A primeira revolução industrial. É quando o foco mudou da natureza para os objetos fabricados. Sei. E agora a gente está à beira de outra revolução, migrando do tangível para o intangível, do material para o informacional. Nossa, que interessante. Mas e aí, o que isso significa pra gente? Pra forma como a gente vive, trabalha, pensa? Boa pergunta. Flusser aponta para a crescente importância das nossas pontas dos dedos. Pontas dos dedos. Literalmente para mexer em teclados delas, mas também metaforicamente. Tá. Enquanto a gente navega e manipula as informações nesse novo cenário. Faz sentido. É como se as pontas dos dedos virassem a nossa ferramenta principal para lidar com esse mundo imaterial. É verdade. E nesse contexto de um mundo cada vez mais digital, como a gente processa as informações. O Flusser compara o pensamento linear com o pensamento de superfície. Pensamento linear. Ele argumenta que o pensamento linear, impulsionado pelo texto, ele enfatiza uma visão linear histórica do mundo. Já o pensamento de superfície, impulsionado pelas imagens, ele oferece uma perspectiva mais holística, menos presa ao tempo. Interessante. É como se o texto nos levasse por um caminho com começo, meio e fim, enquanto as imagens nos mostram um panorama mais amplo, com várias camadas de significado. E ele explora como diferentes mídias, como filmes e TV, desafiam as formas tradicionais de processar a informação. É mesmo. Elas misturam narrativas lineares com imagens, criando novas maneiras de experimentar o mundo.
Que legal. É como se a gente estivesse aprendendo a ler o mundo de uma nova maneira, mais fragmentada, mais visual, talvez até pós-histórica, como ele diz. Nossa, tá. E com a ascensão do digital, o pensamento de superfície se torna cada vez mais dominante. Schlosser argumenta que a forma como entendemos a realidade, ela está mudando, se tornando mais fragmentada, mediada pelas imagens. É verdade, a gente vive bombardeado por imagens o tempo todo. Exatamente. E a gente precisa se perguntar, como essa mudança impacta a nossa relação com o mundo, com a informação? Boa pergunta. E aí que então um dos conceitos mais importantes do Schlosser. A ideia de que a gente vive num mundo moldado por códigos. Entendi. Eu falo que a gente é cercado por códigos, desde os semáforos até as embalagens dos produtos. Sim, as cores na publicidade, os símbolos. É como se a gente vivesse num sistema de sinais que influenciam o nosso comportamento. Toro. E ele destaca que, embora as imagens sempre tenham feito parte da comunicação humana, as imagens que a gente encontra hoje são diferentes. Diferentes. Ele chama de tecnoimagens. Tecnoimagens. São imagens criadas através da tecnologia certo. e elas carregam as marcas da ciência. Entendi. Elas não são um reflexo da realidade, mas sim uma interpretação dela. Hum. Moldada pela tecnologia, pela ciência. É como se a gente visse o mundo através de lentes que distorcem, amplificam, editam a realidade. Exatamente. Caramba. E essa realidade mediada pelas tecnoimagens, ela pode ser problemática. A gente corre o risco de cair numa aceitação passiva do que é apresentado, sem questionar os códigos, as intenções por trás das imagens. Faz sentido. É como se a gente estivesse sendo programado por essas imagens sem perceber. É verdade. E essa programação pode ter consequências sérias para a nossa liberdade, para a nossa capacidade de pensar criticamente, para a nossa autonomia como indivíduos. Nossa. E como a gente escapa dessa programação? Boa pergunta. Schlosser nos convida a sermos hackers da cultura. Hackers da cultura. A gente precisa desvendar os códigos por trás das imagens, entender como elas funcionam para poder usá-las a nosso favor. E como a gente faz isso? Ele sugere que a gente precisa entender a história da comunicação, como a linguagem evoluiu ao longo do tempo. Ele faz uma análise da escrita, desde os pictogramas até os códigos digitais, mostrando como a forma como a gente se comunica molda a nossa forma de pensar. Interessante. E ele argumenta que a escrita linear, que dominou por tanto tempo, está sendo desafiada por novas formas de comunicação, mais visuais, mais imediatas. Tipo as que a gente encontra no mundo digital. Exatamente. E essa mudança pode levar a uma nova forma de pensar, menos linear, menos presa ao passado, mais fragmentada, mais intuitiva. Que interessante. É como se as tecnoimagens e essa nova forma de comunicação estivessem moldando uma nova maneira da gente entender o mundo, né? Sim, total. E essa nova maneira de pensar pode ter impactos profundos na forma como a gente se relaciona com o mundo, com o processo de informações, como toma decisões. É como se a gente estivesse aprendendo a ler o mundo de uma nova maneira. E essa nova leitura exige novas ferramentas, novas habilidades. É uma nova forma de alfabetização. Exatamente. Certo. E o Schlosser nos convida a desenvolver essa nova alfabetização. Mesmo? Aprender as imagens criticamente, decodificar as mensagens, entender os códigos que estruturam a nossa realidade. Nossa. Ele nos dá as ferramentas para a gente ser investigadores da cultura, decifrando os mistérios, desvendando os enigmas, buscando a verdade por trás das aparências. Que legal. Ele nos dá as ferramentas, mas a investigação é nossa. Verdade. Cabe a cada um de nós usar essas ferramentas para construir o nosso próprio caminho, para criar o nosso próprio significado, para moldar o nosso próprio futuro. Ei, e como a gente faz isso na prática? Como usa as ideias do Schlosser para navegar nesse mundo que é complexo e está sempre em transformação? Acho que o primeiro passo é justamente estar consciente dessa complexidade. Entender que o mundo não é simples, que as coisas não são o que parecem ser. Faz sentido? Desenvolver um olhar mais crítico, mais desconfiado, mais questionador. E não ter medo de questionar, de duvidar, de discordar. Exatamente. O Schlosser nos encoraja a sermos pensadores independentes, a não aceitar passivamente as coisas como elas são apresentadas. É verdade. Ele nos convida a sermos protagonistas da nossa própria história, né? A construir nosso próprio significado, a trilhar nosso próprio caminho. E para isso a gente precisa estar aberto ao diálogo, à troca de ideias, ao confronto de diferentes perspectivas. É verdade. Ninguém constrói nada sozinho. A gente precisa do outro, da sua visão, da sua experiência, para nos ajudar a enxergar o mundo de uma forma mais completa, mais complexa, mais rica. Com certeza. E essa troca, essa colaboração é fundamental para a gente construir um futuro mais justo, mais
mais humano, mais sustentável. Verdade. Um futuro onde a tecnologia esteja usada pro bem, para promover o desenvolvimento humano, para conectar as pessoas, para solucionar os problemas que a gente enfrenta como sociedade. É isso aí. E para construir esse futuro, a gente precisa continuar explorando as ideias do Flosser, debatendo, questionando, aprofundando a nossa compreensão do mundo. Sim. E essa exploração não tem fim, né? A cada passo que a gente dá, novas perguntas surgem, novos desafios se apresentam, novas possibilidades se abrem. É a beleza da jornada. Exato. A gente nunca chega ao fim, a gente está sempre em movimento, sempre aprendendo, sempre se transformando. Verdade. E que bom que a gente tem essa oportunidade de fazer essa jornada junto, né? De compartilhar essa busca por conhecimento, essa vontade de entender o mundo, essa esperança de construir um futuro melhor. Com certeza. E que essa jornada continue nos inspirando, nos desafiando, nos transformando. É isso aí. E aí, pronto, para voltar pro Flosser, a gente parou na ideia de que a gente vive num mundo moldado por códigos, lembra? Mas ele, além disso, ele fala que esse mundo codificado não é invenção moderna. As imagens, por exemplo, sempre fizeram parte da comunicação humana. É verdade, desde as pinturas rupestres. Mas ele faz uma distinção importante entre as imagens do passado e as que a gente tem hoje. Ele usa o termo tecnoimagens, né? Isso, tecnoimagens. E essa diferença é crucial para entender. Ele destaca que as tecnoimagens, elas são um produto da tecnologia e da ciência. Então, elas representam não o mundo em si, mas a nossa compreensão do mundo, mediado por esses elementos. É como se a gente visse o mundo através de um filtro, sabe? Sei, tipo, a foto não seria um retrato fiel da realidade, mas uma interpretação, influenciada pela câmera, pelo fotógrafo, até pelas teorias de como a luz funciona. Exatamente. E é essa mediação, essa interpretação que torna elas tão poderosas e ao mesmo tempo perigosas. A gente tende a acreditar no que vê. E as tecnoimagens, por serem fruto da tecnologia, carregam essa aura de objetividade que pode ser enganosa. Faz sentido. A gente confia na tecnologia, então a gente confia nas imagens que ela produz, sem pensar em quem criou, qual o objetivo, que mensagem querem passar. É isso aí. E aí que mora o perigo. A gente pode acabar aceitando passivamente essa realidade que as tecnoimagens apresentam pra gente, sem questionar os códigos, as intenções por trás delas. É como se a gente virasse refém das imagens. Sem conseguir enxergar além da superfície, sem questionar o que está sendo mostrado, quem controla a narrativa. Exatamente. E por isso ele fala da gente ser hackers da cultura. A gente precisa desvendar esses códigos, entender como elas funcionam para usar a nosso favor. E por onde a gente começa? Como a gente vira um hacker da cultura? Bom, ele sugere que a gente entenda a história da comunicação, como a linguagem evoluiu. Ele faz uma análise da escrita, desde os pictogramas até os códigos digitais, mostrando como a forma que a gente se comunica molda a nossa forma de pensar. E como essa análise da escrita se conecta com as tecnoimagens? Com esse mundo codificado que a gente está falando. Ele argumenta que a escrita linear que dominou por tanto tempo está sendo desafiada por novas formas de comunicação mais visuais, mais imediatas, como as que a gente encontra no mundo digital. E essa mudança pode levar uma nova forma de pensar menos linear, menos presa ao passado, mais fragmentada, mais intuitiva. Então seria como se as tecnoimagens, essa nova forma de comunicação, estivessem moldando uma nova maneira da gente entender o mundo. Exatamente. E essa nova maneira de pensar pode ter impacto em como a gente se relaciona com o mundo, como processa informação, como toma decisões. É como se a gente estivesse aprendendo a ler o mundo de uma nova maneira, né? E essa nova leitura exige novas ferramentas, novas habilidades, uma nova forma de alfabetização. Uma nova alfabetização. E ele nos convida a desenvolver essa alfabetização, aprender a ler as imagens criticamente, decodificar as mensagens, entender os códigos. Ele nos dá as ferramentas para ser investigadores da cultura, decifrando os mistérios, desvendando os enigmas, buscando a verdade. Ele dá as ferramentas, mas a investigação é nossa. Exatamente. Cabe a gente usar essas ferramentas para construir nosso caminho, criar nosso significado, moldar nosso futuro. E como a gente faz isso na prática? Como a gente usa as ideias do Flosser para navegar nesse mundo? Acho que o primeiro passo é estar consciente da complexidade. Entender que o mundo não é simples, que as coisas não são o que parecem. Então, desenvolver um olhar mais crítico, mais desconfiado. Sim. E não ter medo de questionar, de duvidar, de discordar. Ele incentiva a gente a ser pensadores independentes, a não aceitar as coisas passivamente. Ele convida a gente a ser protagonista da nossa história, né? Isso. Construir nosso significado, nosso caminho. E para isso, a gente precisa estar aberto ao diálogo, à troca de ideias, ao confronto de diferentes perspectivas. Verdade, ninguém constrói nada sozinho.
A gente precisa do outro, da visão, da experiência, para ter uma visão mais completa do mundo, mais complexa, mais rica. Com certeza. E essa troca, essa colaboração é fundamental para a gente construir um futuro mais justo, mais humano, mais sustentável. Um futuro onde a tecnologia é usada para o bem, para promover o desenvolvimento, para conectar as pessoas, para resolver os problemas da sociedade. É isso aí. E para construir esse futuro, a gente precisa continuar explorando as ideias do Fluster, debatendo, questionando, aprofundando a nossa compreensão. E essa exploração não tem fim, né? Não. A cada passo, novas perguntas, novos desafios, novas possibilidades. É a beleza da jornada. Exato. A gente nunca chega ao fim, tá sempre em movimento, sempre aprendendo, sempre se transformando. E que bom que a gente está fazendo essa jornada junto, né? Compartilhando essa busca, essa vontade de entender o mundo, essa esperança de construir um futuro melhor. Sim. E que essa jornada continue nos inspirando, nos desafiando, nos transformando. E essa jornada, ela nos leva a um ponto crucial no Fluster, que é a responsabilidade do designer nesse mundo. Ah, sim. Lembra que ele fala bastante sobre isso, né? Hades. Mas por que o design seria tão importante? Porque para ele, o designer é tipo um programador da cultura. O programador. Ele cria os códigos, os sistemas, as interfaces que moldam a forma como a gente interage com o mundo, com a tecnologia, com a informação. Então, design não é só a aparência das coisas. Não, vai muito além disso. Na visão dele, o design impacta a forma como a gente pensa, como age, como vive. E essa influência é ainda maior quando a gente fala de objetos imateriais, tipo softwares, sistemas, interfaces digitais. É verdade. A gente passa muito tempo interagindo com esses objetos imateriais, né? Eles moldam a nossa experiência, nossa percepção da realidade. Exatamente. E por isso ele defende um design mais consciente, mais ético, mais humano, que leva em conta não só a função, mas também o impacto social, cultural, psicológico. Ele fala de uma nova ética do design, né? Isso, uma ética que coloca o ser humano no centro, que promova bem-estar, a felicidade, a realização de todos. Ele via o design como ferramenta para transformar o mundo, né? Sim. E ele nos convida a usar essa ferramenta com sabedoria, responsabilidade, criatividade. E como a gente faz isso na prática? Como criar um design mais humano, mais ético, mais transformador? Acho que o primeiro passo é resgatar a arte do design, unir técnica com estética, razão com a intuição, a mente com o coração. Então o design não pode ser só frio, calculado. Ele precisa de alma, de sensibilidade e de beleza. Exatamente. Ele nos convida a ser artistas do design, a criar objetos que não sejam só úteis, mas também belos, inspiradores, que conectem com a nossa essência, que emocionem, que façam a gente pensar. E para isso, a gente precisa ir além da superfície, né? Sim. Buscar a essência, o significado, a poesia que existe em cada coisa. É como se o alquimista transformar o chumbo em ouro. Isso. Transmutar o utilitário em sublime, o ordinário em extraordinário. E para isso, a gente precisa estar atento à beleza que existe em todo lugar, né? Sim, no mundo natural, nas relações humanas, nas pequenas coisas. E usar essa beleza como inspiração para criar objetos que tragam mais beleza, mais harmonia, mais significado para o mundo. Exatamente. E nesse processo de criação, a gente precisa estar aberto ao novo, ao diferente, experimentar, ousar, romper com os padrões. E tá sempre aprendendo, né? Sempre, a gente nunca sabe tudo, tá sempre descobrindo, se transformando. Que bom que a gente pode fazer essa jornada junto, né? Trocando ideias, inspirando uns aos outros, construindo um futuro mais bonito, mais justo, mais humano. É isso aí. E que essa jornada continue nos desafiando, nos encantando, nos transformando. E que a gente nunca perca a capacidade de sonhar, de imaginar, de criar, né? Como dizia o Flusser, o futuro não está escrito em pedra, ele é um código aberto, um programa em desenvolvimento, uma tela em branco pronta para ser preenchida com as nossas escolhas, as nossas ações, os nossos sonhos. É isso aí. Que a gente tenha coragem de sonhar grande, de ousar, de criar um futuro que seja digno da nossa humanidade. E chegamos ao fim da nossa imersão no Flusser e esperamos que essa jornada tenha sido inspiradora, provocadora, transformadora para você. Que as ideias dele continuem ressoando e que você se sinta inspirado a continuar explorando, questionando, criando. E que a gente se encontre em breve para mais mergulhos, mais descobertas, mais aventuras no mundo das ideias. Até a próxima.